Paz de Cristo, querido irmão, querida irmã, caro amigo, você que nos acompanha sempre nos cultos online da Igreja Presbiteriana de Irajá. Hoje, domingo, dia 7 de junho, primeiro domingo de junho, nossa igreja continua ainda de portas fechadas, obedecendo às ordens do Conselho da Igreja em relação aos cultos presenciais. Portanto, eu quero, nesse primeiro momento, como é de costume, apresentar a você a lição da Escola Dominical de hoje, nos lares. É a lição de número 5, o título dela é A Fé Cristã e o Dinheiro. Essa lição está baseada na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao verso 19. E na sua introdução, rapidamente, fala assim: o mundo hoje gira em torno do dinheiro. Quase tudo é realizado debaixo de motivações financeiras. A corrida atrás do lucro tem se tornado cada vez mais uma obsessão. Em função da acumulação, sacrificam-se bens preciosos, como, por exemplo, o meio ambiente, a dignidade humana e a própria vida. Lamentavelmente, esse comportamento costuma achar lugar também no ambiente religioso. Algumas teologias, inclusive, buscam justificar essa ânsia pelo dinheiro, incentivando despoderadamente a obtenção de riquezas como o alvo supremo do cristão. Você também acha que nós estamos nesta terra somente para acumular riquezas materiais ou estamos nesta terra querendo buscar algo muito maior? Não estamos nesta terra de passagem? Responda essa pergunta estudando com a gente, conosco, a lição A Fé Cristã e o Dinheiro. Que Deus te abençoe nesta lição. Na semana passada, estreamos a nossa classe de catecúmenos e jovens online, através do aplicativo Zoom. E como estamos estudando, então, esse livro do reverendo Enesiel Peixoto de Andrade, Estudos Bíblicos Doutrinários, o Tesouro Teológico da Confissão de Fé de Westminster, em 36 roteiros, 36 lições. Na semana passada, estudando este livro, e vamos continuar hoje também, através do aplicativo Zoom, estudamos sobre a fé verdadeira. Então, aprendemos algumas coisas bem interessantes. Existe uma fé miraculosa? Existe fé temporária? E o que é, de fato, a fé verdadeira para o cristão? Vamos continuar estudando essa lição hoje. Queridos irmãos, estudos doutrinários, bíblico-doutrinários da Confissão de Fé de Westminster. Que tenhamos, então, os jovens e catecúmenos, uma boa lição nesta manhã, através do aplicativo Zoom. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
de ti. Quero te convidar a abrir a tua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, aí na sua casa ou no seu local de trabalho, se assim for possível você, no Velho Testamento. Livro dos Salmos, Salmos 27, versículo 1. Salmo 27, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: anelo pela presença de Deus. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Que Deus nos guarde na sua palavra. Cantai ao Senhor o cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Quero te convidar para que nós possamos ler o texto da mensagem que nós estaremos pregando ao teu coração. A palavra do Senhor Deus está localizada no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. Vou repetir. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao verso 17, que diz assim aos nossos corações: Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se portavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, e dizia ao homem que estava sacrificando ou que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora, abra também no livro de Isaías, capítulo 38, somente no versículo de número 1. Isaías, capítulo 38, verso 1. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Quando eu abro essa palavra aqui que fala dos filhos de Eli,
eu verifico os erros de um pai para com o seu filho. Eli era sacerdote da casa do Senhor, do templo do Senhor Deus. Eli tinha 2 filhos, Eli tinha o Finéias e o Hofni, 2 filhos. Esses 2 filhos, já homens feitos, Eli os transformou também e os ordenou em sacerdotes da casa do Senhor, em pastores da casa do Senhor, em pastores do templo do Senhor. E Eli colocou os seus 2 filhos, sacerdotes, pastores, para administrar o templo. E nesse quesito, esses homens, esses rapazes, se destacaram. Mas irmão, irmã, querido amigo e amiga, não se destacaram de uma forma positiva. Na verdade, se destacaram dando um péssimo testemunho naquela época. A situação era tão grave que a história dos filhos de Eli, você pode observar bem isso no versículo 12, 1 Samuel capítulo 2, que é o nosso texto básico. A situação era tão grave que no versículo 12, iniciando esse texto que eu li para vocês, a Bíblia diz assim: era, porém, os filhos de Eli, o sacerdote, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Aqui a Bíblia fala para nós que Hofni e Finéias, filhos de Eli, e que eram sacerdotes também da casa do Senhor, pastores da casa do Senhor. A Bíblia fala que eles eram filhos de Belial. Belial, a expressão Belial se entende por filhos do demônio, filhos do maligno. Isto mostra então para nós como era o comportamento daqueles rapazes, como era o comportamento daqueles sacerdotes, como era o comportamento desses pastores, entre aspas, que eram filhos do sacerdote do templo, que era o sacerdote Eli. Eles eram conhecidos como os filhos do maligno, ou filhos de Belial, não por causa de Eli, mas sim pela maneira como eles se comportavam naquela época. E eu vou dar para vocês aqui o exemplo que estava ocorrendo naquela época. Nós temos aqui no versículo 13, 14, 15 e 16, nós temos o relato que as pessoas levavam para o templo comida, sacrifício e comida para o templo. E ali então, levando essa comida para o templo, a Bíblia nos informa que era costume destes sacerdotes, filhos de Eli, com o povo, que alguém oferecendo um sacrifício, um animal para ser morto, vinha o moço do sacerdote, ou vinha o servo do sacerdote, que era servo desses pastores, dos filhos de Eli, do Hofni e de Finéias, e estando a carne sendo cozida ainda, esse servo dos sacerdotes, ou servo dos filhos de Eli, ele veio com um garfo de 3 dentes, um garfo gigante, um garfo enorme, e ele colocava esse garfo na panela e enfiava na carne, e tudo que vinha junto com a carne, quando ele puxava de volta o garfo, ele dizia então que iria pertencer aos sacerdotes. Mas se nós observarmos a palavra do Senhor Deus, ela vai nos mostrar que Hofni e Finéias estavam errados em relação à palavra de Deus. Porque Deuteronômio, capítulo 18, verso 3, esclarece para nós o que era direito por parte de Deus para os sacerdotes recolherem em termos dos sacrifícios para que eles pudessem se alimentar. E a gente verifica em Deuteronômio 18, verso 3, a seguinte expressão bíblica: este, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que oferecerem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e a queixada e o bucho. Então, qual era o direito, então, em relação ao sacrifício colocado no templo para o sacerdote pegar, recolher, para poder se alimentar? Era o bucho, a queixada e a espádua do animal que era oferecido a Deus em sacrifício, trazido por aquela família que vinha ao templo. Então, era isso que eles tinham que pegar: bucho, espádua e queixada. Mas não era assim que os filhos de Eli procediam. Eles mandavam o servo deles ir com um garfo grande de 3 dentes, enorme, e ele colocava o garfo lá, e o que ele puxava recolhia. Então as partes melhores da carne vinham no garfo, que não eram para eles comer, porque na palavra do Senhor Deus especificava o que eles tinham que pegar para comer, e aquilo vinha para eles. E se o ofertante, se a pessoa que fez o sacrifício,
ao senhor daquele animalzinho reclamasse, o servo de Hofni e de Finéias, que eram os pastores da época, eram os sacerdotes, filhos do sacerdote Eli, dizia claramente: olha, se vocês continuarem reclamando, toma-la-ei à força. E por isso a Bíblia Sagrada, no versículo 2, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Por que não se importavam com o Senhor? Porque conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam a palavra do Senhor. Eles foram criados pelo sacerdote Eli. E eles eram filhos de Eli. Eli os transformou em pastores da casa do Senhor. Eli os transformou em sacerdotes da casa do Senhor. Eli os colocou numa função nobre de administrar o templo. E por causa da maneira equivocada, errada, desonesta dos filhos de Eli, as pessoas, o povo daquela época, verificando que era assim que eles procediam no templo, indo contrário à palavra de Deus em Deuteronômio, as pessoas começaram então a trazer menos ofertas, ir menos vezes ao templo, porque sabia que na administração daquelas ofertas, daqueles sacrifícios, havia desonestidade por parte dos filhos de Eli. E aí você vai me perguntar: e Eli? O que ele fazia? A Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala aqui nesse momento. Versículo 22, a Bíblia fala: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Veja, além do problema que eu mencionei aqui, deles pegarem mais do que deviam pegar em termos de alimentação, que era a ordem de Deus, sim, para alimentar aos levitas do templo, os sacerdotes do templo, mas Deus especificava o que seria dado a eles na oferta. E nós observamos aqui que, além deles agirem de maneira equivocada em relação à oferta do templo, a Bíblia conta para nós mais um pecado daqueles homens. Aqueles homens se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eli tomou conhecimento do que estava acontecendo. Eli é pai deles, Eli é o sacerdote, Eli os colocou como pastores da casa do templo do Senhor. Eli os colocou como sacerdote do templo do Senhor. E no verso 23, Eli então vai a eles: porque fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. E estava mesmo. Eles estavam fazendo transgredir o povo de Deus. A consequência do pecado dos filhos de Eli, ali, é que a consequência imediata é que o povo começou a desprezar as ofertas do Senhor, ao Senhor. O povo começou a retrair a entrega das suas próprias mãos, de ir no templo, de ofertar com generosidade. Porque o povo sabia que aquela oferta dada de coração, o sacrifício feito de coração ao coração do Pai, ao coração do Jeová, ao coração do Senhor Deus dos Exércitos, era usada de maneira equivocada, errada e desonesta pelos filhos do sacerdote Eli. E o povo não entendia por que Eli não pune seus filhos, porque Eli não age com força em relação aos seus próprios filhos, não são filhos dele. Ele nos ordenou pastores, nos ordenou sacerdotes, administradores da casa do Senhor, do templo do Senhor. O Senhor não vive no templo, não está no templo. Como Eli permite tais coisas? A atitude daqueles homens, que era para ser exemplo ao povo de Israel, bom exemplo ao povo de Israel, fez com que o povo de Israel começasse a transgredir. Quando temos líderes na casa do Pai, que na verdade não obedecem ao Pai, não têm amor ao coração do Pai, não seguem a palavra do Pai, vivem de aparência em relação à palavra do Pai, muitas das vezes a consequência é o povo se retrair, porque o povo não vê espiritualidade, o povo não vê a mão de Deus agindo naquele lugar, o povo não vê prosperidade espiritual acontecer naquele lugar, porque o povo vê que naquele lugar onde deveria ser santo, os seus líderes estão em pecado. Eli sabia de todas essas coisas, tanto ele sabia que ele vai aos seus filhos, ele conversa com seus filhos. Notem o pecado desses homens. Hofni e Finéias eram homens casados. Mais à frente, observando a morte de Eli, nós temos entendimento, então, que eles eram homens casados. E mesmo sendo homens casados, a Bíblia nos relata, no verso 22, que
Eli, porém, sendo muito velho, ouvia quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles, homens casados, se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Nós estamos colocando aqui que se aquelas mulheres se ofereciam ou não a eles. Não estamos entrando nesse mérito, nesse detalhe. Ou se eles forçavam a elas a terem relações para com eles, porque eles eram sacerdotes da casa do Senhor. O que queremos colocar aqui é a postura. A postura dos filhos de Eli, que aprenderam, que deveriam ter aprendido com o pai a palavra de Deus, porque a Bíblia diz para inculcar na mente e cabeça dos filhos desde pequeno a palavra do Senhor. Mas a Bíblia fala para nós que eles eram como filhos de Belial, filhos do maligno, não se importavam com o Senhor, mas estavam na casa do Senhor numa posição de liderança. Estavam na casa do Senhor como pastores da casa do Senhor. E mesmo assim, o que eles estavam fazendo era fazer o povo transgredir naquilo que era a lei de Deus para com o povo. O povo não estava obedecendo mais pelo mau exemplo dos seus líderes. O nosso Deus é um Deus sério. Um Deus sério. Nosso Deus é um Deus sério e exige seriedade dos seus servos. Exige seriedade dos seus líderes. Exige seriedade daqueles que o servem, seus filhos e filhas. E esses dois homens foram alçados, colocados numa função que eles nunca poderiam exercer. Pastores da casa do Senhor. Sacerdotes da casa do Senhor, porque o coração deles não pertenciam ao Senhor nosso Deus. Aí entra a palavra de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Quando o profeta vai ao rei Ezequias e diz para o rei Ezequias, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Aí essa palavra volta-se para cá, para esse momento de Eli, o sacerdote Eli. Porque tempos depois, os dois filhos de Eli foram mortos, morreram também. E Eli, ao tomar conhecimento da morte dos seus filhos, ele cai da cadeira onde ele estava e, por ser muito pesado, ele bate com o seu pescoço e vem a falecer também. E a Bíblia coloca para nós, põe em ordem a tua casa. Eli poderia ter colocado em ordem a casa dele. A repreensão que Eli faz aos seus filhos, e eu vou repetir para vocês poderem entender bem, quando ele fala no verso 23 de 1 Samuel, capítulo 2. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. O povo ia a Eli, o povo ia ao homem de Deus, o povo ia ao sacerdote, o povo confiava em Eli, o povo contava Eli, olha o que seus filhos estão fazendo. Eli, os seus filhos estão dormindo, ainda que casados, e homens de Deus estão dormindo com as mulheres na porta da tenda da congregação. Eli, os seus filhos, eles pegam as melhores partes das carnes, dos sacrifícios que o povo traz, que nós, povo, trazemos ao templo para ofertar ao nosso Deus. E que sabemos que é direito de vocês terem uma parte específica para vocês poderem se alimentar, já que vocês estão o tempo inteiro trabalhando na casa, no templo do Senhor. Mas Eli, os seus filhos são homens que, na verdade, parecem filhos de Belial, do maligno, e não filhos de Deus. Então eles queriam que ele tomasse uma posição, tomasse uma atitude para com seus filhos. E quando ele vai aos seus filhos, ele fala, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço de vocês. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Essa maneira de Eli falar foi uma maneira frouxa de ele falar. Não era assim que Eli tinha que falar aos seus filhos. Eli, como sacerdote, deveria afastar os seus filhos da função que eles exerciam na casa do Senhor, porque eles não eram dignos de exercer essa função. Nessa função eles não poderiam exercer. Aqueles homens não tinham um coração voltado para Deus. E se não tinham um coração voltado para Deus, não poderiam administrar a casa do Senhor. Não poderiam estar à frente da casa do Senhor. Não poderiam estar à frente do povo. O povo reclamava daqueles homens. E o sacerdote, o homem de Deus, amando mais aos seus filhos do que ao próprio Deus, prefere apenas trazer uma branda, suave repreensão aos seus filhos, quando na verdade ele deveria afastá-los da sua função e mostrar a eles, de maneira mais dura, o quanto eles estavam errados. Deus fala através lá de Isaías, põe em ordem a tua casa, a palavra de Deus para o rei Ezequias, mas que serve para Eli, serve para mim, serve para você. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. E é verdade,
Cada um de nós que estamos aqui, você que está me ouvindo nesse momento, você que tem filhos, você que tem netos, você que tem filhos pequenos, você que tem filhos já adolescentes, você que tem filho jovem, você que tem filho solteiro, você que tem filho casado, porque os filhos de Eli eram casados. Ofni e Finéias, casados. E estavam agindo daquela maneira. Sempre será da responsabilidade nossa de pai e mãe educar, inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus. E se essa palavra, se eles já são homens crescidos nessa palavra, possamos fazer como Jó. Jó também tinha homens crescidos como filhos. E a Bíblia fala que Jó, de madrugada, acordava e então fazia sacrifícios e levantava orações a Deus. Porque ele dizia, não sei se meus filhos pecaram contra Deus, contra o Senhor dos Exércitos. Põe em ordem a tua casa, querido irmão e irmã. Põe em ordem a tua casa, se até mesmo a casa de um sacerdote, se até mesmo a casa de um pastor como Eli, e que os seus filhos também se tornaram pastores. Aconteceu o que está relatado na Bíblia, na palavra de Deus, e eles o tempo inteiro estavam no templo, o tempo inteiro estavam na casa do Pai, e no Velho Testamento se entendia que Deus habitava no templo, e o tempo inteiro eles estavam lá, e mesmo assim o coração deles estavam distantes de Deus. Imagina nós. Imagina você que tem dia certo para o templo porque você trabalha, porque você estuda, porque a vida hoje é muito dinâmica. Imagina você o pouco de tempo que tem para você inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Muito mais do que inculcar na mente dos nossos filhos a palavra de Deus, nós temos que dar a eles exemplo. O que faltou justamente a Eli. Eli amou mais aos filhos do que ao próprio Senhor Deus. Porque se ele tivesse amado mais a Deus, ele teria tomado atitudes com seus próprios filhos. E talvez a história não fosse esta que nós estamos vendo aqui. A história de Eli foi essa. Ele morre, seus filhos morrem por causa dos pecados cometidos contra Deus. Mas será que essa tem que ser a história da minha família e da sua família? Eu creio que não. Porque Deus diz para nós, põe em ordem a tua casa, faça como Jó, acorde de madrugada, ore pelos seus filhos, e se são crianças, ensine pelo seu exemplo o caminho que a criança deve andar. Estando sozinho, eu não estou só, Jesus me acompanha onde quer que for. Distante de amigos, parentes e irmãos, o Senhor me protege com muita afeição. Com Cristo Jesus não há solidão. Mesmo tudo sendo trevas, não havendo um companheiro, o Senhor é quem me ampara com amor verdadeiro e não há solidão. Se estás solitário é porque tu queres, Jesus te acompanha se a Ele vieres. Da paz, segurança, refúgio e prazer. Vem hoje depressa a Jesus se render. Com Cristo Jesus não há solidão. Mesmo tudo sendo trevas, não havendo um companheiro, o Senhor é quem me ampara com amor verdadeiro e não há solidão, e não há solidão. Fechemos nossos olhos e entremos no momento de oração. E ao orar, pense, fale com Deus tudo aquilo que você está sentindo no seu coração e da necessidade sua e os da sua casa também.
Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos mais uma vez a Tua presença através da palavra de oração. E queremos orar neste momento, te louvando e glorificando o Teu nome e reconhecendo que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que o Senhor é o Criador da terra, o Criador do universo, o Criador do homem e da mulher, o Criador de toda a natureza. Reconhecer que o Senhor nos fez, homens e mulheres, à sua imagem e semelhança, e te agradecemos por isso, ó Pai. Te agradecer porque mesmo, ó Pai amado, a raça humana, Senhor Deus, pecando contra Ti, o Senhor, no seu plano de salvação, enviou o seu amado, o seu Filho amado, para nos dar vida e nos salvar através da vida dele, Senhor Deus, para termos uma vida eterna contigo no reino dos céus. Somos agradecidos a Ti, ó Pai, e queremos pedir por esta pessoa que está nos assistindo agora. Essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está no seu local de trabalho, Senhor Deus, está sentado na poltrona, está deitado na sua cama, mas está ouvindo, está participando dessa oração, está clamando a Ti pelos dela, pelos familiares dela nesse momento. Abençoa as casas, ó Pai, abençoa as famílias, ó Pai, abençoa os casais, ó Pai, abençoa os filhos, ó Pai, abençoa a família que é projeto do Teu coração. Abençoa esta terra, abençoa o povo desta terra que está sofrido, ó Pai, receoso, temeroso por tudo que está acontecendo nesses últimos meses na vida deste planeta, nas nações desta terra. Derrama a Tua unção e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nos guarda, nos protege, que Teu Espírito Santo seja, Senhor, escudo protetor sobre as nossas vidas, para quando o inimigo lançar seus dardos contra nós, inflamados, que vêm dele maligno, caiam sem vida, sem força, apagados na terra, porque Teu Espírito Santo nos protege, nos guarda como um grande escudo protetor. Abençoai, ó Pai, a todos que estão nos ouvindo e vendo neste momento. Guarda o coração dessas pessoas. Retira o medo do coração dessas pessoas, ó Pai. Dê a elas a certeza que, ó Pai amado, que elas, ó Pai amado, são queridas e amadas por Ti, pelo Teu Filho Jesus, que deixou 99 ovelhas guardadas para buscar aquela que se extraviou. Pelo Seu Filho Jesus, ó Pai, por Ti, ó Pai amado, que ama a família, e que deseja que nós possamos ensinar os nossos, ó Pai, dando exemplo de vida, de conduta santa, para que nossos filhos possam crescer e ver como nós nos comportamos diante de Ti, e para que eles também possam dar bom exemplo para toda a comunidade religiosa também. Abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias, ajuda-nos a pôr em ordem as nossas casas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, Senhor.